Bom dia, Maluk Harenaing, no bem-vindo para o programa Hatutan exclusivo, o tema dalam BRTL Ida. Haunenar Alberto Pirari KBP, nebesse saya nesan host para o programa Hatutan exclusivo dalam BRTL Ida. Hatutan.com nos dá meio comunicação social, fins lucrativa, nebe fornece informação credível, rolos no momos. Atua com o direito público à informação, do artigo 40 e 41, Constituição República Democrática Timor-Leste, com a liberdade de expressão, não liberdade impressa. E a tempo oportunidade, Hatutan.com se for oportunidade nessa para candidato presidente da República, período 2022 a 2027, onde hatou sirania motivo, objetivo, visão, missão, liu programa. Banhira eleito nessa chefe de Estado, Banhira bele implementa tua competência nebe atribui e a Constituição RTL, artigo 85, 86, 87 no 88. Também e a edição hoje, hatutan exclusivo e uma candidato na ida, mas hoje locrai que a medida né, muito coita, senhor Martinho Guzmão, boa tarde. Boa tarde. Obrigado a baita botni disponibilidade. Obrigado pelo convite em Hatutan. Molo kita hahu permite lehau halo introdução ida ba itani candidato presidente ba presidente da República Indiana, senhor Martinho Germano da Silva Guzmão, origem Russi Bocau, que é o município Bocau, e conhecimento cliente hahu que era sua hira nesse jovem em 1990 e tal. Envolve na ang Renetil, ele leu em Hirasei e a Indonésia. Niamos o conhecimento nebe cliente basa hahu que era em 1990 e tal, to em 2006 nia hanorin 2006 até 2008 nia hanorin ona teoria política e a UNTL, não mos teoria diplomacia e a paz. Senhor Martinho Guzmão Mos, sai nessa comissário e a Comissão Nacional de Eleições, que é a CNE, e atina 2007 até 2013. E a NB, sai nessa observador internacional para a eleição presidencial em Indonésia no Brasil. Nia experiência lubuquida com a eleição democrática, além de participar da Conferência Internacional CIRA. Nia moça querek manual rua para educação eleitoral no livro Lima, além do livro Serceluktan, e artigo 39 com o sistema eleitoral no administração eleitoral e Timor-Leste. Senhor Martinho, conhecido com a história, no contribuição e uma creda católica durante Tinambarak, Hasaininya curso filosofia e a escola tinggi filsafat no teologia, que é STFT, Widya Sasana Malang, Indonésia. Bani licenciatura no mestrado, Hafueng, e a saita mestrado, e a faculdade de filosofia, Husi Universidade Pontifícia Gregoriana Roma, no agora Nia Hanessan professor filosofia e esfit fatumeta, Husi Keres 2006 até a data. Nia moseta na benção, Husi amu papa, atuvele, hatoni ne candidatura para presidente da República e a período 2022-2027. Dali datang, boa tarde, obrigado, Barak. De nada, prazer. Então, dia, kita tama diretamente para perguntas, se nem a perguntas hat na behau siusu baita bot, ulug na naing. Motivação saída mak halo itabot hakarkatu kandidata amba presidente da República. Kita bela diangkata a motivação é bem complexo itu. Primeiro, mais experiência bela diang spiritual itu. Wanhira ia lorong ida hoetang convite no dar diretor Comissão da Justiça e Paz Diocese Balcaunia ao for palestra e a United Nations University. Wow. No convite Husi Mofa Japan, Minister of Foreign Affairs Japan. E a União Moristoma, primeira vez, ao retang tratamento first class. Wow. Ela é hotel dia Tebes e Bahau, Semo Astep Tebes e Bacuali e a Universidade das Nações Unidas. Né, quer dizer que intelectual né, bem selecionado do União privilegiado. Fila Husi Tóquio mai, careta ida mai loriquedas hau, e haba misa ia forro ida. E hodikalang hau toba ia spring bed diak niang depois voo first class to ia Bali mai kedas Dili
I kalang hau toba kira si hadak leteng. Bahau ida nemak hanarang Revolução da Ternura ida. Santo Padre Francisco até a Revolução da Ternura ida, os springbet ba hadak leteng. I wainhira halomisa ita husi cidade ba toheneba. Ita halomisa sarani sira canta hamlaha hamrok amilima ainkole. Diang husi dili mai tofati nane hau nilima ainkole ono canta tang indane. Depois música ninia lia fone até de diang canta liu husi raifui que ema haleri liu husi naku com ema tanis. Puxa vida. Ia na ba eletricidade lá ia dunia. Diang bahau música idane hau rona desde hau kikuang to hau sai padre tinang lulu resintolo. Música idane quase haloita hanesang normal tia ona com que ita la sente ninia ressonância. De repente hau sente chocado debes. Como é possível mudar padre ida hau hamriki altar hau dehan bebek idane e hau rona bebek música idane agora ma hau sente chocado. E desde então hau bele diangkatak iha hau usa Nicolau Lobato ni telefone ia salto qualitativo ida. Deve halo com que hau nia fier durante ne ou hau nia fier depois de música idane iha mudança radical ou hau usa Santo Padre Francisco ni telefone diangkatak Revolução da Ternura, Revolution of Tenderness. Idane provoca bebê hau nia interioridade, hau nia fuanglar, hau nia neontoma. E parte interessante, hau gosta hakerek bebê. E dalam rumah quando hau rona sarani sira canta, catequista sira kualia, se supo se aldeia sira quando kualia ita ba forrone, se supo se aldeia mai turma mudokane sira conta amo bahene bane dia ba bot sira para tau bot ami sirne. E agora quando mai dele hau sempre gosta hakerek. E dalam rumah hau hakerek com raiva mesmo. Então emang hakilari ha Parlamento Nacional yang kata kolutia batina mak halo politika. Hau sente idane revolução segundo ida. Nebe muda hau nia perspectiva. Tamba se hau tumba karai ema hasa liang halerik mai hau. Hau sai valete atu dia basira heneba tafui tu vale mai hau nia lete. Kolu batina. Well, you challenge me. I come after Here I am. I come after you. Nebe se desafia hau ba. Ne segunda terceira parte hau hanoi katak hau envolve iha Fórum Maubisi aliás 98 ordenação rotia Dom Basílio Haruka keras hau ba dare 1 dare 2 hau ordena nailulik ne dia 8 de setembro 98 Turia festa larang em vez de bispo celebra a minha festa lá de Abang Obadili Batuira Fórum Maubisi representa bispo. É para o orgulho, mas ao mesmo tempo não me digas. A Luli Fongida bispo Haruka Kersba. Mas bispo já tem kata kaunya envolvimento em política lá buat Fongida. So how vai dar depois how fila si Roma e a situação crise 2005-2006 a bispo foi o diretor Comissão da Justiça e Paz Canarida nebe Alcatiri bakhu suba Dom Basílio atau o insama lori hamutuk líder sira Dom Basílio ko ali hosanana desde idane hau ho Dom Basílio serviço fulancia nela atau lori ema na inende e até próprio último minuto atau kick off balo sei halo boicota como é frustrado atau tau hamutuk líder sira né Maubisi tolo e até que enfim resultado 19 de maio 2020 Wanhira mesa Parlamento Nacional mono hodiang enough is enough True. How diang agora closer so batirak ne ninia complexidade ninia faktor na dimensão no para kalau com que how lori tempo naru katu desse na verdade iha 2016
taur matang ruak dihan bahau diang kata se ita bota karak sai kandidato hau suporta awate ke taur matang ruak nian ya diang hau la tertarik ko ita ya harus la tertarik ko niang just go in peace. So, mas provocações sidani mai bebek então hau kokotok. Na verdade, hau nunca hanoin kata hau tu candidato presidente da República. Bele ema kualia bebek mas hau laiha animo ida. Hau ia plano atu ba fatin selu. Hau akere karta ba bispot ba fatin selu. Mabe quando maromak halola plano atau halai halusan slow. so iha halo konsultação ho nia diretor spiritual ia Malang nia mos orientador bahon nia tese mestrado nia diang o letok Biblia baya profeta Jonas nia iwan hirau le kona baidane por curiosidade e coincidência, padre ida seluk Romo Mangunwijaya ni hakerek novel ida konaba ida ne. E Romo Mangunwijaya ni lorong ordenação hanesão haunia. 8 de setembro. E ni hatete diangkata sai profeta ne dalaruma bula kanesang Jonas. Maromak haru kahalu bat ida o halai fali bat seluk entang maromak diang o hei hau mak atur o. So hau diang ba padre ida ia Malang hau nia diretor spiritual hau diang Jonas kontra maromak ninia pontadi ni halai tia maromak haru kaban ni halai fali bat seluk e maromak karnit tamaya ondas da vida e kuspai kartu da tama iha balene kabular Jonas lori lorontolo kalantolo hau sente hau lori tinan lima racing atau maromak deu tau aperta hau iha itabele diangkata pressão psicológica no quase existencial e foto decisão ainda ne bahau lori tempo naro e lá os fácil Dom Basílio acompanha a decisão final. Contudo, ato sumariza karik, primeiro povo neliang haleri, né, mas halo foto decisão, nebe dalam rumah decisão ainda ne ikut me fiar kata missão fon. Ele foi missão fon ne wanhira Santo Padre Dom Basílio hakerek SMS mai que por milagre ni haruka SMS maine semana ida molok ni mate. Wow. Santo Padre ni até de bahau dia baino pronto de carta usia mu papa mai na dia foi fekite lá porque la biasa. Santo Padre aquela carta foi uma fulan ida liu bai tamer ko ali agora haruka keras mai dia hanya foi. Conta de benção iha né? Não, conta por normalidade normalidade how nia feeling até de Santo Padre receita. Wow. Mas o enhira warete carta nia clamar sempre. Bahau idane salto qualitativo da selo que acontece a história da igreja e o mundo enfim. Sim, né, mundo. E o mundo lá os de Ásia vai ser primeiro e a Ásia how se sai candidato primeiro. Mas bem, o mundo how se sai halo história fungida o papa ida o cardeal Tagle ne bem aquela carta formidável. Carta furak teve how gosta ler carta idane e carta idane hanesang bênção apostólica ida tem kata ko. So for missão fun. How Hanoi decisão idane por povo. Tamane makau hakerek ya honia moto. Tinang ronulu resintolo ni larang hau ya altar hau reza ho di Kristu ho Kristu ya Kristu itahi ama maroma. Tunggu si altar hau reza no dar hau lema ho di povo ho povo ia povo ita manang. So Wow. Vou ter que mais hau
pessoal e é fascinante ter também. O Enhira compreende de dia que tem motivo, agora ita vem por exemplo, ita Rona Fil fala amo na história who se quer essa primeiro, quando o Enhira amo retan sacramento para depois a tu bel reza missa, fomos sacramento selo ba ita ninia sarani. Tinan barakamo, se queres primeiro, sim, 98, retan fiermos se chama o bispo, depois bater fórum ao bici. Mas bem, e 2016, o Enhira senhor Tarmatan Rua Kusu Itabot, né? Itabot, why not? Na maceira, maklaya momento na ba, after 5 years, conta de after 5 years, senhor Itabot mos diang kata na maroma halo hela botruma ho ita mak depois ita preparado ona agora também many questions, why now? Why not 5 years ago? O Enhira ita simo ordenação bispo hatete buatida ba amlulik fong maroma hahu maroma selorito rohan buat nebel ni hahu Oh, yes. ne ia ordenação sempre decor bebe kita ne maroma hahu buat rumah hohau história com a política niang até próprio desde 74, 75 o Enhira honia amang delegado Fredelin niang ia Bercoli ia Venilale how involve ona ia história wangida ia dia 10 de julho de 1975 o Enhira Nicolau Lobato Xavier do Amaral Filahusi Lourenço Marques agora narang Maputo se celebra como se diz, independência Moçambique nih. Desde dan ya wahua na politika, so respira ia politika nih larang. Maromak hahu buat rumah hoha. Mas maromak lorito rohang buat nebe hau la espera. Até próprio hau gosta hakerek no le com a história. Hau moris em 1968. E a tempo nebe Salazar mono. E hau nia carreira política e a tempo nebe Suharto mono. Wow. So bahau maromak hahu buat tidak e maromak se lorito rohang. Bahau saya amlulik durante tinang Ronul Recintolo nia larang. Nehanesang pedagogia dos oprimidos. Bahasa karik yang pendidikan kaum tertindas. So hau moris o sofrimento, ho passatempo nebe difícil, ya nia infância, toh nia juventude. To amlulik rona música idane bahau hau diang kata bom, mas idane hau la espera kata lorong ne hau chocado. Porque misane dalahiran hau halo e música idane kusi los palos to kusi ema canta hele. Idamos mana. La ia sentimento qualquer. De repente deit mak hau sente idane chocado. So hau kier buat ida. It is right time. Yes. Yeah. Yes, it's all been planned. Tempo to quando maroma kate de idane ona. Depois hau hakar halai ba Austrália ou ba Estados Unidos. Maroma no way. Afinal ema hau mak licença o siamo bispo neto untia ona mak hau ba Estados Unidos. Idamos mana, pois idamos mana. Life, né? Ba kere kanori ia be Estados Unidos. Make money, man. Kita halo osam barak, mas lá jadi. Ba fale Austrália hau hetang na bolso de estudos lá jadi hot. To ikus mai acontece 19 de maio 2020. Mas segredo ida hau nunca tete hau nia colega ida Afonso Guterres, Comissão da Justiça e Paz Nacional. Dia 24 de maio, a minha vai reza terço e a Gruta Comoro. E Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos. 70 anos, Nicolau Lobato Moris. De repente, ele está de Halbat, eu saí me rodeando. What's the hell? Então, buat todo data hirak nebe hau foto de decisão é coincidência quase abnormal. E da selo 13 de outubro de 2020, ao Bahia Mehara. E o tempo em Hira Sanana conta o insamak Dom Martinho da Costa Lopes. Fotulum bania, atu sai husi itabele diangkatak buraco ida. Sai husi taho larang husi lutanian. E
Por coincidência, eu sempre harei milagre, Rony Morris. 13 de outubro de 2021, Santo Padre foi de decisão. Uau! E depois, Itabelo Batancoto, 13 de outubro de 1982, Monsenhor Martinho da Costa Lopes falou homilia ida nebe rebenta dele. E a telecidere. E desde aí, destino Monsenhor Martinho nia rainha. Minuto de tatu nia tem que ser. So, how fear batida. E a uni ordenação, a miluli kototo nia ordenação, bispo sempre hatete, maroma sei lorito arohang buat nebe maknya. So, bahau iha liafang spiritual, hau diangkat hau abandon hau niang iha maromak ni providência. Wow. Candidatura presidente da República bahamos milagre to agora o sidok fiar. Ne buat que unik tep senhor Martinho. Ne agora sei tare fil fale oin sita bot ni história. Hanesang ita bol dia sacerdote de los kele. Ita rona di dia sarani sirninya liusi música hamla hamro kamili mga inkoleng ida nehotu. Programa saída mak itabot se implementa, que se introduz o hira ser eleito dunia nessa presidente da República. How lori na fating espírito husi forum obisi. Okay. Con conceito forum obisi how serviço makas. E aneba ia buat rua. Ida consenso nacional e selo compromisso político. Para se how eleito uluk nanaing how halo consenso nacional. Okay. Partido Rototo, sendo candidato da NB inclusivo, how mai husi background ida, how mai husi fundo ida narang Igreja Católica. Hal no sabamos amu papa foduni bensang atau how ba tamaya política, halo caridade política. Okay. Mas ia partido nebe bele mai hamutuk ami moço ami ia consenso ida kata palavra-chave mak povo. Tamanema how diang consenso nacional ne rona povo ni liang haleri. Hamlah hamrok ami lima ingkole a justiça buka idane. Então, o programa primeiro é a revolução da educação. Okay. Revolução da educação how hakarak ensino básico. Halo no sabamos e a Bíblia ne Jesus até te diangkat hari umane te ia fatuk nyeleten ila belia rehenek nyeleten. Itania educação ne hanesang hari uma ia rehenek nyeleten. So ani ho udang lalorang mai nia bati hadi. Então ita hari nação idane nação timor ne ita hari hela ia rehenek leteng. E itani alicer solameting. E alicer solameting ni ia nebe se ita dia hari nação husi base educação básica ne tau ia hau nia mehi tomat. Até próprio hau ia experiência hanoring ia SD hau 89 hau hanoring ona. Wow. Mestre, pois, hau ba Jakarta mo sa Hanoring, Maiha Mala mo sa Hanoring, ba Soibada hau Hanoring. Então agora mo si Hanoring. Agora, so hau ia experiência presidente da República e da ia experiência Hanoring tinang tolnolo resing hitu larang. Bebe atau kuali kona ba educação, husi candidato to laia ida no mana. Mas hau hakarak duni oferece a vida tomak ba revolução da educação. E a revolução nene larang uluk nanai ba ensino básico hare uluk mestre sira. Quando italaia mestre nebe qualificado no dignificado. Okay, ruane. Ia mestre nebe laia qualidade no laia dignidade sira halo konke sira laserve ona atu forma geração ida. Agora, sira tem seria qualidade ne liusi saída. Liusi treinamento, liusi formação continua e a lei ne até diangkat formação permanente. O bahasa inglês bem sira usa ongoing information. Mestre sira itu tem ser tau atenção by dane. Segundo, sira nia
standard of life, sirania be sasukat bamuorisne, pelo menos sirahangne mais de suficiente, sirania salário ne digno. Mestre ne iha raiselo kau la terminaram mai be sai guru SD ne buat tidak terhormat. Wow. How uluk sanana hari ministério iha ministério ba ensino básico. How usu quer sacar sai assessor ya karak bele gaji fulah ainda 100 mil karak 100 mil karak. E ema comentário buat tidak amo ema ida ho qualidade intelectual hansane ba fale SD. How dehang iha SD ne mak tem que ser tahu ema ho alta qualificação. Sida tem que ser iha buat narang emotional intelligence. Nebe how sente katak ema la dignifica mestre sida iha ensino básico. Porque sai mestre iha ensino básico ne fera fatak muting. Husi labari kida nebe la hatene leno hakerek sai intellectual boti da sai presidente sai ne mestre ensino básico ne tem que ser retan dignidade maior possível. How bela dia buat tidak. How ia experiência hanoring nar, mas how sempre iha estima profunda ba mestre SD sira porque ulu sira hanoring how agora how ba fali haremos sira hanoring na fatia. How quando hare sira how sempre ho estima ida do sira. Ponto. Primeiro mestre. Depois de mestre ita tem que ser how aumenta lá batida. Sim, sim. Iha SD ne ita lá precisa alunos nebe competente. Ita precisa mestre nebe competente. Sira iha tira na fundamento, mas ita vai ensino superior, ne ita retan alunos nebe competente. Selai ita vai a universidade ne salada. Salada bal tau tanto assim, mas so iha ne ninia filosofia how montan sana. Depois segundo é língua. How Laos anti-língua materna. Primeiro, língua materna ia mundo ne tolo de. Latim, grego ou sânscrito. De resto lá é língua materna nada. Porque o latim hahoris maimat português, italiano, francês, espanhol, Romênia, Albânia, zona siran sanba. E depois em grego mak hanorim hasai maine língua sira e Europa Oriental to área germânica, né? Mas gabon tang ho sânscrito. Sânscrito hahoris mai mak língua sira ho be mai Ásia. Ho ninia letra sira ne san supermine. Ne mak língua materna. Agora, buat nebe ita halo ya Timor, ne na verdade língua nativa. Nativa. Hau ni amang Makasai, hau ni nang Waimua, hau ni língua materna ainda nebe. Porque Makasai hau Waimua hau lamalu la mosu terceira língua. Mosu ema ida nessa hau, ok, mas terceira língua lá ida. So ida ne interessante. Hau ahli filsafat bahasa. So língua ida ne ita tem que ser halo tratamento. Mas hau dem buat ida, husi los palos to okusi, lá iha mestre ida. Ia área remota nebe la coco atu hanoring ho língua nativa. Sira coco. Agora sai dama kita halo. For treinamento para mestre sira atu domina tetum, português, bahasa Indonesia ou inglês. Lá ia dalam selo. Fiar hau, lá ia dalam selo. Hau hanorin tinan tol número 5, husi SD to SMA. Hau nia mahasiswa balu saya narrator. Hau hanoin katak lá ia medo hateni hau. Ne laos atu loko ang mas how discute com a língua lá é mesmo porque how ia experiência estuda língua how qualia te vamos escolher fluente tetum inglês bahasa Indonésia italiano português pois how bele rona mais ou menos dia que tu francês ou espanhol how bele le ia alemão depois how ia curso clássico ia Congresso Nacional com a Educação, Congresso com a Língua, até próprio how mehi atu hari Comissão Nacional da Educação, nebe
iha dunia autoridade nebe competente atu reformula itania filosofia da educação. Inclusive, quando a revolução da educação, mas qual é quando a livro? Ok. My gost. Ita iha universidade hira iha Timor. Itinang ida ita sai livro hira. Lá iha. How hakerek livro, mas iha Timor ne ita iha capacidade atau hakerek ne serviço ba ema miserável sih. Ema lá selo ita. Na octang ita no siya. Kampanye quando ba livro ne buat ira ne be tem cerita halo ia mundo nebe wan hira ema sai analfabeto intelektual gosta mak be Facebook Instagram, media sosial lá ia na ema hakar le e quando tama ya Facebook comentário hanya saya bulak mas ema nem kata inteligente afinal mamuk buat so revolução da educação ne sai hanya sang haunia narsa haunia prioridade depois claro justiça e paz okay. Revolução da educação justiça e paz agora justiça ao Hanoi itaia problema bara candidato balu qualia quando vai repõe constituição vulgarmente e quase menos intelectual atau até yang repõe constituição afinal hanya sang adang hueva dung malu sobretudo hanti na iPhone CNRT dumba Fretlin dumba CNRT afinal CNRT tetubane 11%. Selos mas sabia mas a Constituição né até duni kata construção de um país justo e próspero e depois paz halo cultura da paz niang arte marciais ita halo movimento da cultura da paz niang atau Haria Timor e sobretudo a partir da Constituição da República kan yang bahatete diangkatan desenvolvimento de uma sociedade solidária e fraterna. Na Constituição hakerek. Depois Papa Francisco hasaitan encíclica ida narang Fratelli Tutti. So hau hakerek wanhira encíclica nesai hau hakerek artigo nine título Firaku Kaladi Fratelli Tutti. Ne atu hari cultura damenia porque ita estraga né cultura ita ne cultura no da Firaku Kaladi ne ita estraga. Na verdade ele foi Firaku ne mas ele foi Firaku. Fine ita niang rakune diang katak mawaling. Então Firaku ne traduz baliang Europa kari diang fraterna. Oh wow. Agora ele foi Kaladi mas esse kakak adik. Tambah quando ema Kaladi mah kalau barlaki. Ami loro saimos halo tu mas Laos temi lefon barlaki temi hal lefon selo. Nebe cultura Firaku Kaladi barlaki fetsang humana harus halo movimento ida para fortisar falitanya dignidade ida ne sai nudar esquema bahari cultura damini ya Timor. E Santo Padre hasai encíclica tolu nebe hau Hanoi kata hau sei le di dia hau Hanorin hau hatete ona ida ne mai be hau sei hal Laudato Si Amoris Laetitia ho Fratelli Tutti. Tolu ne ita rai hamuto ita bele usa Constituição hatete diangkatan desenvolvimento de uma sociedade solidária e fraterna. Mais ou menos ida ne consenso nacional. Ida selo diang compromisso político. E compromisso político nema hau Hanoi katak hau sei suporta partido Sira atau sirnia programa ne hot tem ser halai ba assunto ruane assunto justiça assunto desenvolvimento paz assunto justiça ne é a constituição de ona de kata construção de um país justo e próspero. Então, programa com a justiça, no prosperidade, ne economia social, sistema judiciário, defesa, segurança, ne zona executivo ne, mas presidente tem que ser assegura de encatar dia lá atuir corredor constituição. Depois de ser paz, até desenvolvimento de uma sociedade solidária e fraterna,
programa, por exemplo, o religião circelo, o arte marciais, mundo internacional. Né, tem que ser presidente da nebia criatividade atau lei constituição de dia ao anor em filosofia hermenêutica então ao atende constituição ao lei lorong e ao atende an sira halo sala lorong e se ao sai presidente da república ema se hili ema los nebe lorong lei constituição atende los furak teve senhor Martin tamba Husida ita ni explicação how in kata corsida ba ita hoto nebe rona bele compreende de dia kata e botir nebe importante no akira consenso nacional no compromisso política botruan dele mas ve ho base ida que atu bele bolo hot per ikus maine ni end result ne makira ida sociedade a comunidade nebe e a paz no mos e botir prosperidade ne atu to na bane qualidade é maniniamos importante ane so inte explica kata Ita la osa do investimento ba adulto ga jovem é bem importante a se quer ensino básico. Irane botir que importante ter no investimento irane se o enhirita bot eleito do nesse presidente da república revolução primeiro ne tem que halar educação. Ne primeiro no justiça e paz e tirita bot em observação e também teremos interculha constituição e tudo o saída agora não acontece saída uma causa lolos que agora radang ia buat balong nebe ita dia kata sidau hatur ia ni fating oh dalam rumah hanesan buat kat ita hatur ela mes ni alisela tambah saída how gosta expressão ida ia laudato si quando o Santo Padre hakere konaba Caim ho Abel Quando Caim o aling Abel, e maroma kusubania, nia soete nia aling depois, maroma kusubania, o nia aling henebe, e Caim hatang amatene, e maroma deambania, o nia aling nia rang, hakila rusirai ho liang haleri, e hau tau justiça bo nia lete. That's all. Atu do saída. Ita luta babe ukung rasikang ne la iha fretling ida makmate la iha udete ida makmate la iha apudete ida makmate ida be mate ne ita mau aling mak omalu ita soe ita ni mau aling ne rang irang ida ne hakilar balake i maromak tau justiça ba ita ne lete tamba nemak emasira nebe ita hotu nebe involve amin udar kikuang geração kikuang ou imi geração sira metuir mai ita hotu tu sofre huse consequência rang fakar dane i maroma kusu o halo saida boniali o halo saida boniali makni rang hakilar mai hal e se idanema kita lakar ia buat ruang lebih importante é questão psicológico não questão espiritual não questão constitucional vai how lahare idane porque se ita se dá o catene de idane problema psicológico no espiritual ita hahu conta ida de ane oh hau luk halan sana então dumal agora ita ia rela momento dum malu semak santo semak diabo semak diak semak a mas ita haluha tia diang katak ita ne mesak firaku kaladi ida ne tem ser quebra e semak bele sai fati uma mahang ne Nicolau Lobato hate de diang nação Timor ne hari ia ruannya ho Xavier do Amaral ia uma lulik no iha umakreda. That's all. Pedoni wanhira ita sayus ita ni umalulik no ita ni umakreda. Ita hanesang filosofu ida huse nyanarang Martin Heidegger. Bom, ida ni iha expressão inglês alemão ni mas dia liao diang iha inglês. A pervasive sense of cosmic homelessness. Traduz batetum las jauh gabang dia mas traduz batetum musau lahatene traduz bahasa Indonesia musau lahatene mais ou menos filósofo idane diang kata kia funo no ledang yang larang
ita hanesang ema nebe la orai ia itania umatatis la. Ita hanesang vadiu ya itania cosmic homelessness ne how la sente dia kata Timor ne how niang. Los. Por outro lado, a hira Nicola Lobato halo investidura babe Xavier do Amaral sai presidente da República ne dia Rai Timor ne uma itaniang ona. Ita makloke ita maktaka. Rai Timor ne ema la fo presidente ema la opoismola. So ita hotu lefang sabe mak ita. Quando ita halo desaparecimento ho conceito ita ela fali hao ita se la resolve problema. Bahau how tem que ser hatete dia kata causa grave nebe ita hatene ela mas halo finge la coi hatene é ruade. Causa psicológica ou causa espiritual. Wow. How la espera de ita tu responde to ena vamos how lorong hanun kono ba idene porque maramak mo salo bingung to los maybe idane lo que te ves hanesang hein kata los how did maybe bele comprende ele contexto de firaco caladi né não tu icus mai ita bele hanun kata no exemplo que ita fo kono ba cain o ver la tenese sarani o todo ita comprende los historia iha kaingo a ver linha kotuk né liliu quando va ciúmes pois to bosso que buat serne outro no idane até próprio iha novel ida aquele que se José Saramago linha título Caim livro ida selo que até de diangkata Evangelho segundo Jesus Cristo novel rone quando lei clamar semo mas atu-haturo diangkata iha novel ida Caim ne Saramago ema bolonia ateu vulgar nia atu hatete de buatida Caim é prototipo husi itabele dia brutalismo humano lebe nunca bele hoto porque to haunia alimo sobele oho tande trazão de me lavali buatida dalai da minha discussão quando ba aborto. Agora né jovem sira moral lá e não né to aborto sai bebê dentro. Ada Jesus hatu doana. Se o lasala o car fato tudo balete. Se tá tudo car fato tudo balabar que fetonia lete. Mas ita nunca atende dia kata ninia pressão psicológica, pressão espiritual ne halo com que nia sente abandonado, cosmic homelessness. Cosmic homelessness. E da ne halo com que how laiha na fatin se bebê ne mak halo hau nudar ema nebe abandonada vamos abandonar e ita nunca tama how menyadari da ne tama dalai da how le cerpen ida ia qualquer jornal ida kebetulan de tahu ia passagem ia airport ida how le how laten how le ia Indonesia ka how le ia Singapura ou ia Kuala Lumpur how laten mas ia airport how le dan ada. My goodness. Desde idane wan hira ema kwani kono ba aborto fo sala ba lavar fetur no o sorte o male be hola tabu ko mareto ai de exceção matiri ita continua tamba questão tempo mos oi ita kuliano kono ba ita bot ni programa liliu em termos de em sabe ele cria consenso nacional no compromisso político. Nem halai lui fale ona ba competência presidente da República nem dentro da Constituição do artigo 9 ou então menciona 85, 86, 87, 88. Cada artigo nem mais uma descrição para competência. Por exemplo, o se sai da maconha ita colher, ita bota explica claro te queira sona, quando ba programa no plano. Cada artigo sai da maconha ita bota sai halo relaciona com a relevância ita bota ni plano. Bom, competência presidente da República né assegurar assegura no garante o funcionamento regular das instituições democráticas. Itu tem que ser hari yang kata iha itania nação ida nesse ita hari uma kari nia airing hat pilar hat Presidência da República, Parlamento Nacional, Governo no Tribunais.
se presidente nia garanti buat hirak ne bahau nudar presidente uluk nanai hau tengki ser hadiah lain hau ni malar. Iha Constituição mos, iha preâmbulo no artigo 69, hare com a separação de poderes, liga o princípio de interdependência. Agora, interdependência não faz barua. Ida intra-institucional e da selo inter. Agora, intra-institucional, né, presidente da República, hadia nenhuma larang. Nini kenar ne saida haturona iha artigo 85, 86, bla bla bla. Iha ne bahoto. Hare lai nenhuma larang. Labele boke ma nenhuma. Itanya confusão durante ne é que o presidente da República basibu com o artigo 106, afinal, nem tugas ne iha artigo 85 D. Iha neba nia tem ser haten dia kata o maioria na kasidau. E maioria mos nia regra ne dia kata regra demokratika. Presidente labele ba ajuda tu sobo emania malarang lalu sida. Nebe presidente tem que ser hari ini nia kenar. Tamanemak hau sai presidente da República hau fotifali iskema nudar bibiatang. Presidente nebe sai bibiatang banasang mahing ba povo Timor. Iha Biblia nomosia filosofia. Bibiatang ne itabele diangkat model ba leadership, liderança nebe ideal. Bibiatang ne nia lauluk ya oi. Para nia hatudu dalam. Presidente da República domina a Constituição, nia tene o preâmbulo to artigo 170, para nia orienta bawai, hatudu dalam bawai. Porque ia bahasa kan dia nia kepala negara. Mas se nia kepala miring, acabou, não sabe nem miring outro que é. So, presidente ia oi memang dia kata preside, nia presidente porque nia preside, preceder, ia usi latin dia kata pre ne ia oi, ceder ne tur. Da presidente tur ia oi. Ministro ne mai usi lia fuang latin hotu dia minus stare. Dia kata kau ia okos fali. Oh, itanya hene sai de secretary Estado ni sua excelência tiana. Você gua futumano agora sua excelência futumano. So, no dar bibiatang dia ia oi. Ni hatudu dalam. Iha salmo hati dia loriba be matak malir naik. Be matang malir. Ya. Mas presidente da República ia clarang aturnya sai nia sai hanesang prinsipio unificador. Ya, prinsipio unificador. Então, iha Biblia hati dia kata hau hamutu ko BBC rona hau ni itu batruman sana ya Samsung. Jadi ni presidente da República ni ia clarang atu hateni. Hau tinang ruanulu resintolu ia clarang. Agora hau buka bawang di itu. Nia rona nia BBC rona nia. E presidente da República nia ia kotuk. Para bibi rumah badiu bibidio ke rumah maka mon hela ya dalang kari nia fila bakotuk husik 99 baoing nia fila bakotuk atau lori ida belakong ne bonito iha Biblia ita perle conceito liderança tuir Biblia tuir Aristoteles nia usa lia fuang traduz ba Latin ba Inggris kari dia kata shepherd of people. Ya, como hau leia italiano, então ni titulnya pastore di popoli. So, itamia programa ni hansang G7 Plus membuat sanana ni programa ni kan hati dia kata left no one behind. Yeah. Presiden da República tem que ser kotuk para assegura que no one left behind. Kalau presidente lah ia clarang mo si talah haten ini henebe ia oi mo si henebe ia kotuk lah ia tang. Ia umalaran det. Oh, isto adalah autorai. No way. Nebe bahau Constituição ne
letra nebe ita forma, mas be presidente tem que ser mais espiritualidade fomida. Ele foi espiritualidade lá, os padre ou madre, cada ema nebe rona Espírito Santo ninia, né? Nia halo ninia alegria e esperança. Halo com que nação de Nemelau. E presidente nebe tem que ser formado e honestamente. Abele presidente foi maka hahu atu bawain rumurang halu kana ba. Nasa tau kanul to hari mania kuatu larang labele bok parlamento nasional, labele bok governo, labele mas ita iha princípio de interdependência. Hau hadia hau nyuma larang nudar bibiatan dia kau luhan larang hau hadia. Depois mak institucionalnya depois kita mau sama connect hobe governo parlamento nasional ho pilar los órgãos how bele for exemplo sim autor ia tribunal how taubatina sane juiz até tensane den lá mas kita julga how nudar cidadão povo cidadão ida a identidade am loli klala hotot ya lenia oin hanesan sim ya lenia oin hanesan julga am loli ida lá é a diferença ho julga narsa software microletida atau batina problema saida porque hau mainan pessoal de então dia mas então de lá ita bele julga am loli mas be lei halo batida ita bot husona licença ba bispo atu julga hau kalai juiz atu lei hanebe so how tem que ser hanorin juiz atu o insamak julga arguido significa hau ajuda justiça hau contribui para justiça nebe dia hau arguido ona hau potang hau potang be lei ba be juiz atu insama julga lor hau tinai dan larang bahau laos juiznya salah que minha falta de formação de básico hau lá tem mas juiz tem que ser lebar aqui nele sobretudo qualia quando vai minha sensibilidade perante a justiça né leve bahau hau a experiência mais que suficiente se base mas até te diang kamu tem que ser tumba base atu hari ya base ne tau baru kan mata batina barak ne laran lo tinang ron resinto lo rona sarani sira base mais de suficiente atau compreende saida make idane agora importante o insama kau atura imisira via dilila Hasinti husi saida mak senhor Martinho explica ele relaciona o artigo da competência presidente da República né e husi ponto de vista é que interessante também usamos referência bíblica nós filosofia que agora kata nia kona tiona ba artigo tolo primeiro agora ida kona fale ba artigo 88 de lei promulgação noveta saída ma kita bot se halo em termos de que lei ruma kita bot sinti bele mos kita bot bele compreende saída ma kawa cargato até mas em termos de política ga lei ruma que sinti ba se hama presidente da república ida ne hau se halo hau iha assunto ida ne iha veta íamos parecer da constitucionalidade no prevenção da inconstitucionalidade e dane instrumento e dane be constituição foba presidente da república atu usa mas se ita for tudik ba emaida cair depende ba nia tudik ne croatona foba doutor Onia kanek ser nia kua saito o hakila lalu sana tidak mau tahu nia kua ho jeito keras, mas satu hadiah onia moris. Tudi ko foba chef o foba inang makar tudik. Nia halo modo na bat bifi bava serne delicioso. Mas tudi ko kar foba bandido ida, that's all. So presidente hakar sai bandido ka sai inang ka sai doutor. That's all. Wow. Dan ita la bele usa ne hane sambe karbe kilap tu darabir de halo terror hoi dan lain. Hau la usa competência
quando ba veto, enquanto la demais litiana. Amang quando bako ni uang ne quando labar demais litiana. Hansang hau kuali ate hau ni uang mus laia tana hau fo bahasa ida bawa para aprender. Mas labele obral. Porque buat ne competência constitucional iha ni regra ba salvação nação ni. So hau hanoin katak hau usa idane antes toi haneba significa quando lá iha liu quer sona dalang atu ita negocia huto tu labelana oba. Mas labele partido ida ao presidente do partido ou ao candidato si partido ida depois partido ne obriga ao tem ser veta ou la veta. Los. Das lá ao se la halo ida ni. So depende ba tamanema kalau politika ne Jesus usa lia foi ainda ne. Matene kanesang samiang Los. larang mau sansa manufalo. Hau ni tesi mestrado e teologia ne hau diang politika samiang etika manufalo. So sim, samiang ne simbolo inteligência. E a Bíblia ne sede prudente como serpente. Lia foi prudente ne ia grego narang phronesis. E phronesis ne ba político narang phronimos. Ema be político ne ema tem que ser prudente lá, ema mais be brutal et mais tidak ada itu lah ya nada. Nebe exercício buat tidak tamane mah kau sai kandidat ba presiden da República hau akar dignifica fali instituição da narang presiden da República atau hadiah umalarang porque presidente da República sai balior nia representa nação nia ulu makne. Los. Agora presidente mak kakutak miring habis lah. Nebe intenser hili presiden da República nebe kakutak dia gitu. Tambah ita musi minuto 5 de tona. Ita molo kita remata hakar kusu ita bot ninia além da mensagem mas esperança mo se quer que kita bot eleito do nosso presidente da República esperança sai na kita bot ia ba nação Timor Leste. Hau sempre hanesang hau ne princípio sai presidente da República ho povo e povo nelet e modelo de liderança ne bibiatan ba nação no mahimba povo Timor. Agora hau ne esperança é que hau maiusi geração fomida. Alumnos mobis ini alumnos mobis ini hau maka kiiklio hau se hasuru nain ruan lebih importante luolo ho Ramos Horta mas hau hanoin katak ita geração fong lalika nahin transição ita foli mamba atau halo transformação transição ne halo kongke ita geração fone ita hin atau ema foi esmola ba ita foi presente nesang candidato balu dia imi geração fone imi tempo si dau to imi hin lai boto to ami halo dia maka mi foi ba imi mas atau foi ba amine narsa keka masing kau ti telate depende do orsan ne foi so lali kau na hin transição hau oferece transformação ba itania geração. Hanesan Nicolau Lobato derram a libertação não é uma dádiva, é uma conquista. Hau derram a transformação não é uma doação ou esmola, mas uma busca permanente, ongoing formation. So, hau ni esperança kata hau eleito da presidente da República ita hau buat fom. Hau hanai kata hau ia momento justo porque 2024, 2025 ita hau 50 anos da revolução. Wow. Jadi ni hau taka geração Ramos Horta, Alcatiri, Sanana nian e ita prepara tu geração fom. E ema laten ni diang kata 24, 25 ni ita hau 50 anos. Wow. Enough for the past and let's looking forward the future. Okay, thank you. Quer que mensagem ruma para povo losi Timor Leste, mas vemos ia nação selo que Timoruan sire nação selo. Sim, mangualing sira, bem feton sira, amigos. E me vota bahau, e me vota ba bibiatang
nação niang no mahin povo niang hau ne lia fuang mat idane nudar bibiatang hau hamrik ya oin atu hatu dalang ia imin ya let hau rona bebek saida makimin liang porque imin ya liang maromak ni liang i hau hamrik ya kotuk atu labele ida nam tate helaba kotuk hau halu esforço tomak yang ne vida atu assegura idane. Idane, obrigado ba itabot ni disponibilidade, Sr. Martinho. A me agradece teves, tamba bele explica ona ba itanini harena insira hotu e kona ba itabot ni programa. Idane losan sa debate, idane sa conversa para depois tabele compreende los semak ita sei hili. Idane importante. Idane los campaña electoral, los campaña electoral mas campaña política. Neve, dali datang obrigado ba itabot ni tempo, no explicação toma que mas buat bara que lo que mos ita hotu ni matan que dar ruma buat ruma nebe ita no ita tene ona mebe foi ho ita buat ni explicação hansa buat ir karek fong lo que ele tang em hotu ni conhecimento no ita bel compreende lo los nebe hoida ne dia ba maluk harena in siro hotu ita ni programa hatu tan exclusivo ho tema dalang ba RTL ga ida ho Sr. Martinho Guzmão rematona me agradece mais bem ita buat ser atenção. No importante teve satu belerona diretamente husi itani candidato sira ele sira ne visão vai ir ser eleito nesse presidente RTL para período 2022 a 2027. Programa né, nesse programa Educação Cidadania, o insalori cidadão sira ba vota holos no hili presidente nebe competente e a eleição nebe se realiza dia 19 de março de 2022. Lá lua o estúdio programa tudo exclusivo podcast nian a minha to obrigado a baita bot ser outro no desculpa se cari que ele fon ruma nebe la kona ita bot ser nelarang sintonia na fating no conversa ser tu irmai hamuto ko itani candidatos presidencial ser selutang Loran Diak e adeus.